Olá, aqui é Vivian. Seja bem-vindo para essa receita. Como estamos nesse momento de quarentena, eu vou fazer algumas receitas que são possíveis de fazer com o que eu tinha em casa. Talvez você agora tenha acesso a fazer pedidos no supermercado por telefone e eles entregarem na sua casa. Então eu vou fazer as receitas mais simples possíveis. Essa receita vai ser uma receita de pasta de grão de bico, também conhecida como hummus na culinária árabe. Então nós vamos usar grão de bico, tá aqui o grão de bico cru. Eu não tenho tahine em casa. O que é tahine? É um óleo de gergelim já batido. Então, eu por um acaso tenho o gergelim assim solto, que eu vou usar aqui para bater o gergelim e ele virar uma pasta de gergelim. Fazer ele caseiro precisa de um processador, é um procedimento assim um pouco mais divertido, digamos, mas vai dar certo. Além disso, eu vou usar o gengibre. Talvez isso não tenha nas receitas originais, mas eu gosto muito do gengibre, ele tem uma ação anti-inflamatória, então eu coloco o gengibre em tudo que é receita. Limões e os temperos. Eu também gosto muito de usar cúrcuma. Cúrcuma, ela é uma raiz, aqui ela tá em pó, ela é bem amarelada, assim, tem uma cor laranja, na verdade, não é amarela, bem forte. E ela tem um efeito anti-inflamatório, antioxidante, bastante forte. Ela é muito usada hoje em dia para, inclusive, fins terapêuticos. Então eu uso a cúrcuma sempre com pitadas de pimenta do reino, porque aí ela funciona melhor. E um pouco de sal. Esse aqui é o meu potinho de sal, tá bom? Então vamos lá? O primeiro passo vai ser colocar esse grão de bico de molho. Então eu vou fazer essa receita em duas etapas. Eu vou começar agora. Você pode colocar o grão de bico de molho da noite pro dia, porque assim você otimiza a sua produção. Eu tô colocando aqui o grão de bico. E vou cobrir com água. Quantidade suficiente de água para cobrir. Aqui no caso eu coloquei e alguns grãozinhos já subiram. Esses grãos que subiram, às vezes é um grão partido ou que não está muito bom, você pode já até separar. Essa é a primeira etapa. Depois nós vamos precisar de uma panela de pressão, de preferência, para cozinhar mais rápido esse grão de bico, e também de um liquidificador para a segunda etapa. Até já! Então, enquanto o grão de bico está de molho, eu vou aproveitar para fazer o meu tahine, que é aquela pasta de gergelim, que a gente pode comprar pronta, ou como eu não tenho pronta agora, eu vou fazer, porque eu tenho o gergelim. O que eu vou fazer? Eu tô pegando uma frigideira, o gergelim, esse é um gergelim branco, tá? E eu vou colocar aqui até cobrir o fundo da frigideira. Vocês vão ver que as minhas receitas não tem muita quantidade dosada, tá? É tudo assim na inspiração do amor. Não sei se dá pra ver, não posso virar muito pra não cair tudo, né? Mas ó, tá cobrindo aqui. Por que eu tô pondo na frigideira? Eu vou dar uma leve torrada nele antes de colocar no processador. E eu não tenho ainda, pelo menos, um processador muito grande. Eu tenho esse mini processador, mas ele dá conta do recado. Na receita original, então, pesquisei algumas receitas, né? Nas que eu vi, o pessoal bate só o gergelim mesmo, até ele virar um óleo. Talvez pelo fato do meu processador não ser muito potente, isso demorou muitas horas nas primeiras vezes que eu fui fazer. Então, o que eu faço? Eu começo batendo o gergelim levemente aquecido pela frigideira. Por que aquecer? Porque tem mais facilidade de soltar o óleo nesse momento. E aí, vai chegar um ponto que ele fica numa consistência mais arenosa, digamos, e aí que está começando a soltar o óleo. E o ideal, provavelmente num processador um pouco mais potente, é que ele soltasse o óleo todo. Mas nesse aqui acaba não acontecendo, então o que eu faço? Eu junto, eu não tinha pego, mas vou pegar agora, um pouquinho de óleo de coco. Eu tenho aqui óleo de coco. O óleo de coco, não sei se vocês sabem, ele dependendo da temperatura, ele vai ficar mais sólido ou mais líquido. Hoje tá quente, então ele tá líquido. Quando tá mais calor ainda, que aqui onde eu moro faz muito calor, ele fica praticamente transparente. Hoje ele tá até um pouquinho branco.
Então aí eu vou acrescentar aqui no processador umas 2 colheres de sopa aproximadamente desse óleo de coco para bater junto. Vamos lá? Muito bem, estou com a frigideira ligada aqui no fogo baixo. É um processo bem rápido e a gente tem que ficar atento para ele não queimar. Então eu vou mexendo aqui com uma colher de pau, essa é uma frigideira antiaderente comum. E a hora ele vai começar a pegar uma leve cor e aí eu desligo. Muito bem, aqui já tem quase 2 minutos que eu comecei a tostar no fogo baixo. Tá vendo que a cor dele já tá um pouquinho mais escura e o aroma que sobe já é bem característico, delicioso, aliás. Já tá na hora de eu desligar. Tá aqui o meu gergelim tostado e eu vou colocar no meu microprocessador. O importante, se você tem um processador também, é ser uma quantidade que cubra pelo menos a lâmina do processador. Senão vai ser mais difícil ainda de bater, vai ter que ficar parando toda hora. E eu ainda não vou acrescentar o óleo de coco, vou deixar para aquele momento crítico, quando ele não bate mais, e aí eu vou e entro com o óleo de coco. Vamos lá. Aqui dá pra ver. Atenção agora, hein? Então, ó, pra vocês verem, eu já bati um bom tanto e ele tá nesse aspecto assim um pouco arenoso. Então, eu vou acrescentar agora 2 colheres de óleo de coco. Então, o óleo de coco, como eu falei, ele tá agora já numa consistência um pouco mais líquida porque o tempo tá quente. Se tivesse muito mais quente, ele estaria quase transparente. Se você tiver um lugar mais frio, você vai provavelmente colocar ele de banho-maria um pouco antes de usar dessa forma. E essa é uma colherzinha medida de 1 colher de sopa. Eu uso esse óleo de coco porque ele não tem sabor. Você também pode colocar azeite se você preferir. Muito bem. E agora eu vou voltar para... Olha aqui como é que ficou agora a consistência desse tahine, ou pasta de gergelim. E fica uma delícia para quem gosta de gergelim, maravilhoso. Grão de bico na panela, cozido. Vamos à segunda etapa, então? Vou colocar aqui minha panela, como vocês podem ver, eu fiz exatamente como eu comentei mais cedo. Deixei de molho. Depois cozinhei e deixei ele tampado até agora, deixei o vapor sair naturalmente. Depois que pegou a pressão, eu deixei aproximadamente 10 minutos e desliguei. E ele fica numa consistência que já é o ideal para isso. O grão de bico, vocês vão ver que ele vai soltar uma casquinha. E tem gente que tem muita paciência e dedicação que fica ali soltando casquinha por casquinha. Eu confesso que eu não faço isso e uso com casquinha e tudo, tá? Então agora, tá aqui o meu copo de liquidificador e eu vou usar uma concha, por quê? Porque eu preciso de um pouco da água do grão de bico também. Não muita, mas eu vou precisar um pouco, porque o meu liquidificador não aguenta bater sem a água. Então lembrando que eu cozinhei aqui o pacote inteiro de grão de bico, que são 500 gramas. Coloquei até agora 4 conchas, vou colocar 5. Eu ainda tenho o grão de bico na panela. Mas eu não vou bater tudo de uma vez, que talvez o meu liquidificador não aguente. Eu ainda deixei grão de bico aqui na panela. O que eu vou fazer com ele? Eu posso fazer uma bela de uma salada com tomate e cebola cortado. Misturo tomate, cebola, pico tudo. Posso temperar com limão, azeite, sal, uma bela salada para o almoço. Quem já acompanha as minhas postagens nas redes sociais sabe que eu falo de grão de bico com frequência. Por que eu amo tanto o grão de bico? Ele é uma leguminosa. O que isso significa? Ele é da família dos feijões. Então ele é muito rico em proteína.
E o grão-de-bico especificamente tem um aminoácido que se chama triptofano. O triptofano, ele é usado para fazer serotonina. Serotonina é um neurotransmissor do bem-estar. Então, resumindo a cadeia de uma forma bem simplificada, como o grão-de-bico que é rico em triptofano. Esse triptofano entra na minha circulação, eu absorvo, né, com todo o meu sistema digestivo, tendo o intestino saudável, e esse triptofano vai ser usado para transformar-se em serotonina, que é um hormônio do bem-estar. Não é maravilhoso? Então vamos lá. Tá aqui o meu grão-de-bico. O que eu vou acrescentar? Eu vou colocar um dente de alho. E eu uso alho cru mesmo. Tem gente que acha muito forte, mas deixa eu colocar um pouco mais pra cá para dar pra ver a tábua. Aí. Mas eu acho o alho cru aqui no meio, ele não vai ter um sabor tão acentuado. Eu dou uma ajudada aqui no liquidificador, né? Dá uma picada rápida. A mesma coisa com o gengibre. Lembrando que eu gosto de colocar gengibre em muitas receitas. E vocês podem ver que eu vou colocar um bom tanto de gengibre, 2 pedaços aqui, caprichados. Esse é um gengibre que ele tá bem fresquinho, então ele tá bem macio. Se você não encontrar gengibre assim em raiz, você vai encontrar ele como tempero em pó também. E tudo bem, pode usar dessa forma. Então tá aqui meu gengibre picado. Vou colocar suco de 1 limão. Se esse limão tiver suculento, né? Se ele tiver meio seco, eu vou usar 2. Ah, mas acho que ele tá bem suculento sim. Suco de 1 limão. Um pouco de azeite. Aqui deve ter dado aproximadamente 1 colher de sopa. O sal. Aliás, pausa, eu não vou usar esse sal não. Vou usar o sal de ervas que eu fiz na última receita. Que tá aqui, ó. Que assim eu já tempero e salgo ao mesmo tempo. Sal de ervas. Pimenta do reino. Por que eu tô pondo pimenta do reino? Primeiro pelo sabor dela. E segundo, porque eu vou colocar cúrcuma, que é aquele tempero que também é chamado de açafrão da terra. O meu já tá aqui nesse vidrinho. E a pimenta do reino, ela potencializa o efeito antioxidante e anti-inflamatório da cúrcuma. Então você ganha sabor e saúde. E finalmente, o tahine. Lembra daquele gergelim que a gente bateu na primeira etapa? Pois é, ele tá aqui e eu vou aproveitar ele todinho para dar o toque final a essa receita. Isso tem um aroma, eu queria que vocês estivessem sentindo daí, é maravilhoso. E vamos ligar esse liquidificador. Quanto de água eu coloquei? Vocês podem ver que eu usei a água de cozimento mesmo do grão-de-bico. E dá pra ver que a água, ela tá mais ou menos aqui na metade do liquidificador. Eu vou usar mais água ou menos água conforme a consistência que eu quero. Então, se você tem um liquidificador bom, de repente você pode começar com um pouco menos de água e ir testando. E aí, se for necessário, você acrescenta um pouquinho mais. Então, vamos ao liquidificador. Você pode ter que parar o seu liquidificador algumas vezes e ajudar com uma colherzinha de pau. Como eu já conheço o meu liquidificador, eu coloquei uma quantidade de água no começo que já é adequada para ele bater. Mas você observa o seu, não vá queimar o seu liquidificador. Depois de bem batido, tá pronta a nossa receita. Eu vou colocar
O que eu vou consumir agora, num pote aqui bem bonito. Eu posso usar, se eu tiver salsinha, cebolinha para decorar, ou mesmo para usar junto como tempero na hora de bater no liquidificador. Vou jogar aqui, ó, um pouquinho do gergelim por cima, só para ficar bonito e dar ainda um pouquinho mais de sabor. Nossa, fiz muito, será que eu vou consumir? Não sei. Então essa receita é fantástica porque eu posso congelar. E aí eu já separei aqui, ó, eu uso esses potes de vidro, aqui eu tenho 2 quadradinhos em 2 tamanhos. E já fica uma porção ideal para você colocar no freezer. Dá para perceber bem a consistência que ele tá. Tá uma consistência que eu gosto bastante. E o aroma, mais uma vez, fantástico. Bom, é claro que aqui não vai ter desperdício nenhum, ainda vou raspar bem o fundo desse liquidificador. Mas por enquanto, só para completar aqui para vocês. Então, peguei esses vidros, eles têm uma tampinha que é hermética. E eu levo ao congelador, simples assim. Quando eu quiser utilizar, tem 2 formas de descongelar. Ou eu coloco ele na geladeira, se eu for demorar ainda muitas horas, por exemplo. Me lembrei hoje à noite que amanhã eu quero usar no almoço. Então eu tiro do freezer para a geladeira. Ou então eu tiro do freezer direto para a temperatura ambiente. E espero o tempo dele descongelar. Preserva super bem. E então, vocês gostaram? Quando vocês fizerem essa receita, eu quero que vocês me contem o que vocês acharam. Colocaram algum tempero diferente? Como é que ficou o sabor? Viva a vida! Viva a vida com saúde e simplicidade! E se inscreve aqui no meu canal, me conta que tipo de novidade você gostaria de ver. Até a próxima!